Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim gravar esse vídeo aqui hoje pra contar pra vocês, explicar melhor como foi a gestação da Yumi e como a gente descobriu a malformação dela, a recuperação e tudo mais. Ela já vai fazer 2 anos, né, dia 23, então a gente já entendeu melhor muita coisa do que aconteceu com ela. E como Deus é maravilhoso e deixa tudo nos mínimos detalhes, Ele preenche cada detalhe, sabe? Para as coisas acontecerem da forma que tem que ser. Mas antes de eu começar, de fato, a explicar essa história, eu queria muito que vocês se inscrevessem no canal para me ajudar, curtissem o vídeo, compartilhassem com alguém, comentassem coisas, dúvidas, qualquer coisa que vocês tiverem sobre essa situação que eu vou falar com vocês. Vocês podem perguntar que eu vou responder para vocês. E se vocês tiverem algum outro vídeo que vocês têm interesse que eu fale para vocês colocam aí nos comentários que eu vou ver se eu consigo gravar para vocês. Então vamos lá. A minha filha, dia 23 de junho agora, ela completa 2 anos. E a gestação dela em si não foi muito turbulenta, sabe? Tivemos alguns momentos assim tensos, mas na gestação dela toda foi bem tranquila. Quando eu descobri que eu estava grávida dela, eu descobri numa segunda-feira. E eu não tinha contado pra ninguém, porque meus pais estavam viajando, eu queria esperar eles retornarem. E quando eu descobri, gente, eu sabia que eu tava com pouquíssimas semanas, sabe? Então eu sabia que tinha que esperar, né, uns 3 meses pra ter certeza que nada de ruim aconteceria e tudo mais. Só que no dia, eu descobri na segunda, e na terça-feira, quando eu e meu marido, a gente foi fazer se eu não me engano, a gente foi fazer resolver alguns problemas, né, que ele tinha acabado de ser demitido. Ele tinha, umas 3 semanas antes, ele tinha sido demitido. Então a gente tava resolvendo as coisas de FGTS, não, seguro-desemprego, essas coisas, né, então a gente foi, e eu fui de ônibus. E eu caminhei bastante, tudo mais, mas não foi nada muito exaustivo, gente. Foi, assim, normal, coisas que eu já fazia, né, na rotina, assim, uma vez ou outra. E quando a gente chegou em casa, tava tudo bem, eu tava me sentindo super bem. E à noite eu senti que eu estava com sangramento. Eu comecei a ficar um pouco assustada, fui na casa da minha irmã, que é enfermeira. Na época ela era só estudante, mas ela já tinha alguns anos estudando já estava quase terminando. E perguntei pra ela, contei pra ela que eu tava grávida e perguntei se aquilo era normal ou se a gente devia ir pro hospital. E ela me disse pra mim ir pro hospital, mas que não era pra não ficar muito preocupada, porque às vezes podia acontecer de ter sangramento. Quando a gente chegou no hospital, descobriu que eu estava com sangramento. Era como se fosse um descolamento de placenta, mas não era exatamente um descolamento de placenta, porque o feto era muito novinho. Então, eles só me deram a medicação. Não foi assim, gente, cheguei lá e descobri, tá, gente? Eu cheguei no hospital umas 9 horas da noite, a gente saiu 3 horas da manhã, voltou no outro dia 7 horas da manhã. A gente foi sair do hospital depois disso, mas lá pra meio-dia, fazendo exame, um monte de coisa. Demorou muito, sabe? Mas o resumo é que eu tava com esse pequeno deslocamento de placenta e eles me deram a medicação pra poder tentar segurar a gravidez, que deu certo. Eu tomei uma medicação, se eu não me engano, o nome da medicação era Ultragestan, que eu tomei até os 3 meses de gestação, 3, 4 meses de gestação. Quando eu estava com 6 meses, eu tive infecção urinária. Eu tinha aula de motorista, né, que eu tinha me inscrevido para poder tirar a carteira antes de descobrir a gravidez. E com 6 meses eu estava fazendo as aulas práticas. E durante o período da aula prática eu não ia no banheiro. Eu sempre chegava em casa muito apertada. Ou então, depois da aula eu corria para alguma igreja, algum lugar assim, para poder usar o banheiro, que eu ficava segurando durante muito tempo. E
Na primeira semana eu não senti nada, na segunda semana eu comecei a sentir as dores da infecção urinária e tudo mais. E aí, quando eu terminei todas as aulas, foi numa sexta-feira. Se eu não me engano, eu fiquei tentando tomar chá caseiro em casa, assim, pra melhorar, não funcionou. Comecei a tomar bastante água pra ver se ajudava a diminuir a dor que eu tava sentindo, não tinha ajudado. E eu queria ir no posto, não queria ir no hospital. Eu queria esperar pra chegar no posto, porque eu tava no meio de pandemia e tudo mais. Eu queria que desse tempo de chegar o dia de ir no posto, que seria na segunda-feira. Só que não deu. Domingo eu já não tava mais aguentando de dor. E eu fui pro hospital. E acabou que eu fiquei internada lá durante 4 dias, tomando antibiótico na veia. Mas durante toda a gestação, gente, esses 2 momentos foram os mais tensos. Eu fazia todos os ultrassons que a médica pedia. Eu fazia até a mais, porque eu ficava muito ansiosa para ver a neném. Principalmente depois que a gente descobriu que seria a Yumi, porque a gente sonhava muito em ter filhos, tanto menino quanto menina. Só que a nossa primeira filha, a gente tinha vontade que fosse uma menina. Então a gente estava muito, muito feliz e sempre queria estar vendo a neném. Então a gente fazia vários exames e nenhum deles, gente, apontou a malformação da Yumi. Pelo que eu aprendi agora na gestação do Kalel, foi que para descobrir se a criança tem a má formação que a Yumi tinha, precisava ver se o estômago tinha líquido amniótico. E o estômago da Yumi tinha. Só que o tipo de malformação que a Yumi deu, ela era bem específica. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui, gente, pra vocês terem uma noção. Mas eu vou explicar também. Mas é só pra vocês terem uma ideia visual do que é. Mas enfim, basicamente o que a médica me explicou é porque assim, o esôfago e a traqueia, eles são um do lado do outro. E quando, como o bebê tá respirando, né, dentro, já começa a treinar essa questão da respiração dentro do útero, ele respira líquido amniótico. Então, o líquido entrava pela traqueia da Yumi e pelo esôfago, só que no esôfago, a gente não conectava no estômago. E aí ele entrava pela traqueia, né? E aí tinha uma fístulazinha lá embaixo que conectava com a outra parte do esôfago, que estava conectado com o estômago. Então a água entrava pela traqueia e entrava pelo esôfago, mas não fazia o percurso completo do esôfago. E entrava no estômago. Então o médico não tinha como saber que a malformação existia. E aí, uma outra maneira de descobrir isso seria com um sinal na nuca, que aparentemente também não teve nas ultrassons que a gente fez da Yumi. Eu aprendi isso, gente, com o médico que fez o ultrassom do Kalel dessa vez, tá? Porque eu pedi indicação de um médico para minha médica que fizesse bem detalhado e ela me passou o nome dele. Eu não vou saber falar o nome dele, gente, porque é japonês, chinês, asiático, enfim, né? Então, eu vou deixar o nome dele aqui aqui embaixo na legenda, né? Então, vocês vão... Quem for de Brasília e que tiver interesse de procurar por ele, né? Fica aí pra vocês procurarem. Fica lá na Ceilândia. E aí, todos os exames da Yumi, gente, deram tudo ok. Não mostrou nada. Como eu expliquei, era um tipo de malformação que não dá pra descobrir fazendo as ultrassons, mesmo fazendo a morfológica e tudo mais. Fazendo todos os exames certinho, não ia descobrir. Só ia descobrir mesmo depois que a neném nascesse. E foi o que aconteceu. Quando tava faltando um mês mais ou menos pra me ganhar a neném, gente, eu troquei de médico. Porque os meus médicos do posto de saúde entraram de férias. E aí uma outra médica de um outro posto veio cobrir eles. E essa médica, ela fez a contagem das semanas diferente. Eu até comentei com ela umas 2 semanas antes da neném nascer sobre essa contagem diferente, de que a data que ela tinha me passado
prevista para o neném nascer era diferente da que o médico anterior tinha me dado. E aí ela meio que falou assim, que ela era médica há muitos anos e que ela sabia fazer a contagem das semanas, tipo, dizendo que a minha contagem era errada, porque a minha contagem também era meio que baseada na do médico, entendeu? E aí eu falei assim, ela deve estar certa, né? Não sei lá. Né? Eu, mãe de primeira viagem, acreditei nessa médica. Só que aí, quando tava faltando 2 dias para completar 41 semanas, eu fui pro posto e eles falaram que eu tinha que ir pro hospital, porque já não era mais ali. Eu fui pro hospital e quando eu cheguei lá no hospital, brigaram comigo, porque eu tava com, na verdade, eu já estava com 41 semanas, faltava 2 dias para me completar 42 semanas. E aí foram fazer vários exames. Gente, eu cheguei no hospital meio-dia, 11 horas mais ou menos. E eu fui ser internada para ganhar neném lá para as 8h30. E eu fui internada, gente, não me falaram que tinha nada de errado com a neném, nem comigo. Mas é porque eu já ia, né, fazer o parto induzido. E antes de eu entrar, para ficar mesmo na maca e tudo mais, como já tinha passado muito do horário da janta, o médico me aconselhou a comer antes de entrar. Então eu saí do hospital, lanchei, fiz aquele lanche reforçado para ter força, né? Assim como o médico tinha me aconselhado, e eu entrei para ser internada e continuar com os exames. O Yuri não podia entrar porque eu ainda não estava em trabalho de parto. Me informaram que ele entraria quando começasse o trabalho de parto. E aí eu fiquei numa maca, eu fiz um exame, o cardiotoco, e eu entrei assim fiquei numa salinha que tinha outras mãezinhas, tinha umas 2, 3 mães lá a mais. E a menina que estava na minha frente, que estava conversando comigo, ela disse que estava 24 horas sem comer, esperando uma cesárea. E aqui eu falei assim, nossa, né, coitada da moça, não sei o que, graças a Deus eu não tô aqui pra fazer cesárea. Na minha cabeça eu pensei, né, graças a Deus eu tô pra induzir o parto, então, tipo, vai depender só da neném mesmo. E aí, me deu vontade de ir no banheiro, eu levantei, fui ao banheiro. E quando eu estava voltando, gente, isso foi uma questão de uns 5 minutos depois que eu tinha terminado o cardiotoco. E aí eu comecei a voltar pro quartinho onde eu tava, né? E eu comecei a ver uma movimentação muito grande de médicos, assim, tipo, cadê ela? Cadê ela? Não sei o que, ela sumiu. E eu fiquei meio que assim, né, em alerta. E aí o médico olhou pra mim, falou assim, você é Josimeire Rodrigues? E eu falei assim, sou. Aí ele, gente, eu achei ela, ele gritou. Nessa hora eu falei assim, tem alguma coisa muito, muito errada acontecendo aqui. Porque eu tô aqui pra fazer uma indução. Não precisa dessa comoção toda. E aí a médica chegou em mim, me levou pro quartinho lá e falou assim, olha, mãezinha, eu quero que você coloque essa roupa aqui, que é aquelas de hospital, aberta na frente e tudo mais. Eu quero que você coloque essa roupinha aqui. E eu quero que você tire tudo de metal que você tiver no corpo. Eu já sabia que quando eles pedem isso é porque vai fazer uma cesárea. E aí eu olhei pra ela e falei, vocês vão fazer uma cesárea em mim? E ela disse, sim, nós vamos ter que fazer uma cesárea de emergência em você. Nessa hora eu sabia que não era comigo o problema, porque eu tava bem. Então me preocupou muito. E eles não me davam nenhuma informação e eu não sabia o que perguntar também. Então, eles me levaram para para uma sala antes. Já era a sala da cirurgia, mas tipo, eles não falavam nada. E eu ficava naquela, né? Será? O que vai acontecer? Aí eu virei pra médica e perguntei se meu marido poderia me acompanhar, porque eu queria que meu marido estivesse presente. Ela disse que não poderia por ser de emergência. E me levaram eu já tava, tipo, esperando o anestesista vir anestesiar. Eu escutei uma moça falando assim, bem baixinho, sabe? Tentando fazer com que eu não escutasse. E gente, no momento que ela disse que eu ia fazer cesárea, eu comecei a chorar sem parar, tá? Eu tava calma, eu não tava desesperada, mas eu não conseguia parar de chorar.
E aí ela falou que o neném já estava com um sofrimento fetal e tinha que retirar logo. E aí eu escutei aquilo, eu fiquei mais preocupada ainda, mas eu tentei manter a calma, porque um médico virou pra mim e disse: mãezinha, você tem que ficar calma, tem que baixar um pouquinho a sua pressão, por conta que a gente já teve que adiar 2 cesáreas, porque a mãe, 2 vezes a cesárea de uma mãe, porque ela não conseguia ficar calma e a pressão dela subia muito na hora do parto, na hora de fazer a cesárea. Então, eu preciso que você mantenha calma, porque a gente precisa fazer a cesárea e você não pode estar com a pressão muito alta. E aí eu tentei manter a calma, eu me entreguei nas mãos de Deus, comecei a orar ali, mas eu tava tentando manter a calma. E aí eu avisei meu marido, lógico, né, pelo celular, avisei rapidão, guardei dentro de um saquinho que eles pediam. E eles né, me curvaram para aplicar anestesia. Aliás, o pior da anestesia não é nem a picada, porque até que dói um pouco. Mas é a posição que a gente tem que ficar, viu, gente? É horrível. E aí eu deitei na maca, o anestesista virou pra mim e perguntou se tinha alguma música que eu quisesse que tocasse no momento. Eu pedi que fosse só gospel. Gente, eu lembro da música que tocou, mas eu não vou lembrar o nome agora. Eu vou ver se eu lembro do nome e coloco aqui pra vocês também. Que me deu uma paz muito grande, me deu uma calmaria muito grande, me marcou muito, sabe? E eu sou muito grata também pelo anestesista, porque ele colocou essas músicas, né, pra mim, e isso me ajudou a relaxar e me tranquilizar na hora do parto. Só que eu ainda tava muito preocupada com a Yumi, né, e aí eles retiraram ela bem rapidão. O que demora mais, gente, é limpar e fechar. Retirar a criança, ó, é assim. E aí eles tiraram a Yumi, e eu lembro que na hora que eles tiraram a Yumi, eu escutei o chorinho dela, só que assim, era um choro, não era que nem, tipo, não era muito estridente, não era alto, era um chorinho assim mais contidinho. E aí eles vieram pra mim, mostraram ela por menos de 1 segundo, foi tipo muito, muito rápido. Eles: olha, essa daqui é sua filha, e lá já levaram ela. E aí começaram a fazer uns procedimentos nela, longe, eu não conseguia ver ela. E aí depois que eles fizeram o principal, o pediatra veio, falou assim comigo: mãezinha, ela vai precisar de oxigênio, ela tá com um pouquinho de dificuldade para respirar. É normal algumas crianças precisarem de oxigênio após o parto, então ela não vai ficar com você agora. A gente não vai conseguir ficar com ela mostrando você, porque ela tá tomando oxigênio. Mas assim, ela, tipo assim, ela tá bem. No geral, ela tá bem. Só que depois eu descobri que eu tinha mecônio também, né, por ter demorado muito pra tirar ela, né. Pra ter ela, tinha mecônio no líquido amniótico. E acredito que tenha sido assim que eles descobriram, porque eles me explicaram que foram fazer a aspiração, né, eles descobriram que tinha alguma coisa, né, impedindo, mas não explicaram com detalhes. Então acredito que quando eles foram fazer a aspiração, eles foram passar a sondinha para poder aspirar, né, aqui dentro, para poder garantir que não tinha nenhum pouco de mecônio, que ela não tinha respirado nem um pouco de mecônio, que é muito prejudicial para os bebês, né. E descobriram que não tinha passagem. E aí, quando eles me levaram para a sala de pré-parto, o médico veio de novo e falou assim: olha só, mãezinha, eu vim mostrar uma foto dela pra você, porque eu tinha pedido pra ele. Eu falei assim: eu não consegui vê-la direito, eu queria vê-la direito. E aí ele pegou e trouxe uma fotinha dela pra mim, tirou no celular dele uma fotinha dela pra mim. Aliás, a equipe do HRT é maravilhosa, tá, gente? Eu não tenho o que reclamar do hospital em questão de atenção dos médicos de lá, dos enfermeiros. Todo mundo foi muito, muito carinhoso comigo, muito atencioso com o meu estado também, sabe? A minha reclamação foi só a parte de eu não conseguir ficar com ninguém pra me ajudar até o outro dia, praticamente. Aí eu fui pra sala de pré-parto e eu fiquei lá, e ele falou pra mim que a neném chegaria mais ou menos no meio da madrugada. E eu tive ela umas 9h51. Fui pra salinha lá, né, umas 10 e alguma coisa.
e fui pra sala de pré-parto nesse horário mais ou menos, e o Yuri veio me ver. Ele não podia ficar, mas ele veio me ver porque falaram pra ele ir pra casa, porque ia demorar pra eu poder ir pro quarto e tudo mais. Então ele veio me ver antes dele ir pra casa, conversou comigo, ele foi ver a neném também. Ele tinha tirado foto da neném, me mostrou, me enviou no celular para que eu ficasse olhando até ela chegar e tudo mais. E foi pra casa. E começou a passar o tempo e a neném não aparecia, não aparecia, não aparecia. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, perguntando toda hora para as enfermeiras e nada delas me falarem nada. Então eu peguei e quando deu umas 6 horas eu virei pra enfermeira e falei assim, ó, eu quero ver minha filha, cadê minha filha? E aí ela foi atrás pra saber informações e descobriram que ela tava esperando no UTI em outro hospital, porque no HRT não tinha vaga, ela tava numa UTI improvisada, vamos dizer assim, né? Não dava pra ela ficar muito tempo lá. Então ela teria que ser transferida pro outro hospital. Me informaram que seria ou a HMIB ou o HMIB ou o HRAM, eu acho. Não, HUB. Era o HUB ou o HMIB. E estavam esperando só um desses hospitais retornar se tinha vaga pra ela lá ou não. E nesse momento eles falaram pra me ligar pro meu marido, para ele vir pro hospital, porque eles precisavam fazer algumas coisas com a neném, exame, essas coisas, precisam da autorização, e também se ela fosse transferida, precisaria que ele estivesse com ela, já que eu não poderia sair, porque eu não tinha recebido alta ainda. E aí eu ligando para ele tinha tomado uma medicação para dormir melhor, porque ele não estava conseguindo dormir, né, e foi para casa. E aí ele tomou essa medicação e não estava acordando fácil. E eu ligando, aí a médica, a enfermeira que tava comigo falou assim, olha, se você caminhar, eu levo pra você ver sua filha. E aí, menina, nessa hora, eu não sei nem de onde veio força, eu sei que doeu, foi a pior dor que eu já senti na minha vida, foi a primeira vez que eu fui caminhar, depois do parto, meu Deus, doeu, mas doeu, foi horrível, foi a pior sensação que eu já senti. E aí eu andei, fui no banheiro, ela falou assim, você tem que ir no banheiro. Se você conseguir ir no banheiro, na volta a gente passa pra ver sua filha. Eu fui no banheiro, na volta a gente passou no lugarzinho onde ela tava, na salinha onde ela tava, né, que era a UTI improvisada. Gente, juro pra vocês que acho que não era 2x2 aquele negócio. Era muito pequeno onde ela tava. E tinha umas 3 crianças lá, tudo tipo numa UTI pequenininha, sabe? E aí a médica veio conversar comigo, chamaram a médica, né, responsável por ela, e me explicaram que ela tava com sonda, porque não tinha, ela tava com uma malformação chamada artresia esofágica, e era essa fístula, que na verdade ela tinha combinação, né, de 2 malformações, que era o esôfago não conectar com o estômago, porém uma fístula da traqueia conectar com o esôfago e dar a impressão de que estava tudo conectado, por isso não dava para ver nos ultrassons. Ela até tinha pedido para ver os exames que eu tinha feito da Yumi anteriormente, eu fiz, mostrei todos, desde o primeiro até o último, eu mostrei para ela, e ela realmente falou que não tinha como o médico descobrir através do ultrassom. E com isso, a gente ficou aguardando uma resposta. Ela fez alguns outros exames, raio-x, enfim, para confirmar o diagnóstico dela, né? E me pediram. Aí o meu marido chegou, a gente registrou ela para poder dar. Porque tinha que registrar ela para ela poder ser transferida, né? Aí a gente registrou ela. E umas 6 horas da tarde ela estava sendo transferida pro Hospital da Criança, que é um hospital referência, acho que do país também, sabe, gente, em tratamento com crianças. Ele trata crianças com câncer, com todo tipo de doença, eles são especializados. É um dos melhores hospitais. Sinceramente, eu sou muito grata a Deus por por ela ter ido pra lá, porque é um hospital, assim, incrível. E também foi muito bom pra mim, porque como eu tinha acabado de ter ela, ele era um hospital que, tipo,
toda a questão pro acompanhante também era extremamente confortável. Ele era basicamente, gente, ele é basicamente um hospital particular, mas do SUS. Ele é muito, muito bom. Você pode ir em qualquer hospital público, você não vai ver a qualidade que é nesse hospital, entendeu? Então eu fiquei muito feliz quando me falaram que ela ia pra lá. Pela questão de que eu sabia que lá, além de ser um hospital muito bom, era um hospital que tinha os melhores médicos da área, entendeu? E aí, meu marido foi acompanhar ela, né, pra lá, e eu fui pro quarto. Só 6 horas da tarde do dia seguinte que eu fui pro quarto, gente, e que eu pude ter acompanhante, que foi a minha irmã que me acompanhou, aqui é a enfermeira. Ela ficou essa primeira noite comigo. E é muito angustiante você ficar longe do seu filho. Eu não peguei a minha filha no colo. Eu não mal via ela. Eu vou deixar algumas fotos pra vocês aí, gente, ó. Do momento em que a gente encontrou com ela lá na UTIzinha, né? Que ela tava. Antes da transferência. A parte 2 desse vídeo, gente, eu vou postar ainda. Eu vou gravar a parte 2, que é só da parte que ela foi pro Hospital da Criança, porque o vídeo já tá com 26 minutos, ele vai ficar muito longo se eu não dividir ele. Então vai ter parte 2. Então esse foi o meu relato de parto da Yumi. E aí eu vou postar depois a parte em que ela fica internada, gente. Eu tentei falar bem rápido pra ver se dava tempo de falar tudo, mas não deu. Mas enfim, espero que vocês entendam bem o que aconteceu, curtam, compartilham, comentem e, gente, quem puder se inscrever no canal, se inscreve pra me ajudar, por favor. E é isso, gente, um beijo e tchau, tchau, até o próximo vídeo.